Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Special Cast. Hoje a gente tem o orgulho de receber aqui no nosso estúdio o pessoal da Allergan. Nós estamos aqui com a Vanessa e com o Carlos. Tudo bem, Vanessa? Vamos começar pelas mulheres para a gente ser mais cavalheiros, viu, Carlos? Por favor. Tudo bem, Vanessa? Fala um pouco sobre você. Tudo bem, doutor. Prazer estar aqui com vocês, né? Participando aí do podcast. Bom, eu sou a Vanessa, sou especialista de produto da Allergan. Entrei na empresa em 2022, né? Estou dentro aí do guarda-chuva do comercial, mas fico um pouco mais aí com a parte de treinamento, de capacitação das clínicas, né? Eu falo que é sempre um braço, né, a mais dentro da Allergan para, na verdade, estar mais próximo às clínicas e como a gente consegue, de uma forma simples, levar os diferenciais dos produtos, né, ali na ponta para os nossos clientes, para os nossos pacientes, né? Então, é um pouco disso que eu acabo fazendo aí no meu dia a dia, né? Sempre Sim. em sinergia com o Carlos, né, e com todo o time comercial. Sim. Você, Carlos? Eu sou Carlos, sou representante da Odont Special junto da Allergan. É um prazer falar com todos vocês, um prazer estar aqui com o doutor novamente, a gente sempre muito próximo. Sim. Pretendo representá-los da melhor forma possível frente à Allergan e vice-versa, fazer essa ponte em sinergia também com a Vanessa. A Vanessa sempre à nossa disposição, sempre nos ajudando, sempre que preciso. E me coloco à disposição tanto do doutor como dos franqueados, para ajudá-los no que for preciso. A gente já teve uma oportunidade de um primeiro bate-papo para agendar um calendário de 2025, que eu pretendo falar com todas as unidades com mais calma ao longo do tempo. Bacana. E hoje a gente está aqui falando sobre ROF, a nossa harmonização orofacial. É a nossa caçula, a nossa especialidade caçula. E Vanessa, fala uma coisa para mim. A Allergan, eu sei que já está há bastante tempo no mercado. Fala um pouco mais sobre a Allergan. Como que surgiu? Faz muito tempo? Quais são os principais produtos da Allergan? Você que vem da parte técnica ali, sabe tudo ali de como fazer um preenchimento, como fazer um bioestimulador bem feito. Conta um pouco para mim da Allergan. Como que apareceu a Allergan no mercado? Legal, doutor. Obrigada pela pergunta. A gente gosta sempre de reforçar esse pioneirismo da Allergan, né? Então, tudo começou lá em 1977, em Westport, na Irlanda, né? Que até hoje é produzido Botox, né? Então, para quem não sabe, né? Botox é uma marca patenteada da Allergan, né? E, então, assim, tudo começou lá e hoje a gente sabe que ele teve inicialmente toda uma indicação para várias doenças, várias patologias que, inclusive, é amplamente utilizado hoje, né? Se a gente tem um tempo de pegar uma bula ali do Botox, a gente vê as milhares de indicações para várias doenças e hoje com esse excelente, né, benefício quando a gente fala das rugas, né? Das rugas dinâmicas, né? Então, essa é a proposta, né, do Botox. E hoje a Allergan, doutor, ela traz um portfólio completo, né? Eu falo. É uma coisa que vocês vão ouvir muito a gente falar, né? A gente espera ter muitas oportunidades de estar aqui junto com vocês. É sobre plano de tratamento, né? Então, como a gente consegue, né, olhar esse paciente como um todo? Porque quando a gente fala, né, o doutor sabe melhor do que eu, né, em processo de envelhecimento, a gente sabe que tem vários componentes envolvidos, né? E o paciente, obviamente, ele vai falar de algumas queixas específicas, ele vai falar da ruga. Ele vai falar do bigode chinês, ele vai falar da olheira, né? Ele vai ter algumas queixas específicas, mas como a gente olha e insere todo esse plano, né? E aí eu estou falando tudo isso devido ao portfólio, né? A gente tem um portfólio e não é à toa, né? Então, a gente tem toxina, que é o Botox, nós temos a linha Juvederm, a linha de preenchedores, o bioestimulador de colágeno, que é o Harmonica. Temos também ali o Skin Vive, né? Agora trazendo uma melhora de qualidade de pele também. Então, tudo isso tem um motivo, né? Existe, né, uma razão de ser, né? E é um pouco disso que a gente quer trabalhar com vocês, né? Que a gente se põe aí à disposição para que o paciente entenda isso, né? Porque muitas vezes, né, ele chega ali na clínica, tem uma expectativa, né? Porque a ruga está incomodando, mas ele não entende que ele precisa tratar todos esses componentes para que ele tenha, de fato, aquele resultado e supra aquela expectativa ali que ele deseja, né? Principalmente, doutor, o paciente odontológico. Às vezes ele chega com uma queixa diferente da queixa de um paciente que já vai no intuito da estética.
Então, o paciente odontológico ele vai chegar com uma dor, ele vai chegar tentando fazer uma prótese, no intuito de fazer uma prótese, e aí vai muito do profissional, avaliador, identificar as oportunidades em cima daquele paciente que ele pode complementar o tratamento odontológico. E é aí que a gente entra, os treinamentos da Allergan entram, a participação da Vanessa entra, para a gente fazer um tratamento 360 nesse paciente, utilizando tanto da expertise da Odonto Special na parte odontológica, como de todo o portfólio da Allergan na parte estética. E a Vanessa estava falando aqui do Botox. A toxina botulínica, hoje no Brasil, é bem conhecida como Botox. Eu costumo falar que o Botox é como a Coca-Cola, né? Você quer um refrigerante? Quer uma Coca-Cola. Quer uma palha de aço? Bombril. Sinônimo de categoria. E a toxina é o Botox. E a gente vê em muito lugar, Botox Day, a gente vai, mesmo que não use o da Allergan, mas o nome da Allergan, mas coloca Botox Day. É muito difundido esse nome. O branding, eles trabalharam muito esse branding e virou um sinônimo de qualidade, né, Carlos? E como você leva isso para as clínicas, principalmente da Odonto Special? Esse fator que o doutor trouxe, o sinônimo de categoria. O Botox, tudo que vem depois do Botox é por conta do Botox. Então, a gente costuma complementar os tratamentos em cima do Botox. Utilizar o Juvederm, mas o carro-chefe é o Botox. E principalmente por se tratar do paciente odontológico. Às vezes o paciente odontológico utiliza o Botox para outras finalidades, mas a gente pode sim incluir o Botox, inserir o Botox para finalidade estética. Sim. E aí, se eu puder, né, complementar, né, e além de ser esse sinônimo, né, pioneiro e tudo mais, vocês, quem não faz ou quem já faz, né, enfim, vocês vão começar com a melhor marca, né, no sentido de que é a referência hoje do mercado, né. E a gente tem uma série de características, né, de Botox que a gente consegue entregar resultados com bastante segurança e individualização de tratamento, né. Porque eu acho que o paciente, né, até vocês me corrijam se eu estiver errada, né, mas hoje a gente vive num momento que o paciente quer cada vez mais um resultado natural, né, ele quer se livrar daquela ruga, mas ele tem um medo, ele tem um receio, né, e você trabalhar com produtos que te trazem segurança para você manipular e entregar essa individualização de tratamento, é tudo que o nosso portfólio como um todo, né? E falando aí da marca especificamente, e eu acho que é isso que a gente pode levar, né, para o paciente, né? Mostrar ali o frasco, né? Mostrar a qualidade, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe, né, que existem diferenças entre as toxinas. E aqui, por favor, não estou falando mal de uma, nem bem de outra, eu estou valorizando, né, a nossa marca, né? Então, a gente poder mostrar uma marca, valorizar e falar, olha, eu estou usando a marca mesmo, né, o nome, né? Então, acho que isso tudo agrega bastante valor também ali na ponta para o paciente. Vanessa, e outra coisa que está acontecendo no mercado que eu vejo acontecendo aí, principalmente nas clínicas da Odonto Special. Antigamente, a mulherada gostava de tratamento estético. Hoje, os homens estão gostando muito de preenchedor, de bioestimulador. Explica um pouco da diferença entre mulher e homem. Existem mais tratamentos que são feitos para mulheres, mais que são feitos para os homens? Tem essa diferença? O número de homens está aumentando muito, assim. É muito Como é que legal tá isso? essa pergunta, doutor, porque às vezes a gente não tem, e nós que estamos ali mais na ponta, né, conversando muito ali, a gente vê, e a Allergan, ela gosta também muito de trabalhar com dados de mercado. Quando a gente olha para o mercado de injetáveis hoje, toxina botulínica e ácido hialurônico, que é muito, né, o nosso negócio, né, dentro da Allergan, a gente vê um crescimento muito significativo do mercado masculino, ácido hialurônico 14,5% homens e 11%, 14,5% toxina botulínica e 11% ácido hialurônico, versus as mulheres, o sexo feminino, que a gente ainda domina ali 85%, quando a gente fala de toxina botulínica, e 83% quando a gente fala de ácido hialurônico.
Mas saiba que hoje existem países que o sexo masculino ele ocupa já 30% do mercado de estética. Então, a gente vê um crescimento muito significativo e eu falo assim que o perfil masculino ele é um perfil muito interessante da gente trabalhar. Porque eu falo que o homem ele é muito mais objetivo, né? Quando ele está decidido a fazer aquilo, ele faz. Dificilmente ele vai ficar questionando muito valores, né? Falar, dá desconto, né? Que às vezes são os nossos desafios. Então, é um público muito interessante. É claro que a gente tem uma abordagem diferente quando a gente fala, né, do sexo masculino e do sexo feminino, que é toda uma jornada técnica que a gente tem com o nosso time técnico, né? Falando, né, trazendo todo esse know-how aí para vocês de forma de aplicação, né, e tudo mais. Mas é um público que a gente tem realmente que ter um olhar, né? Eu estava até uma certa vez aí numa franquia e a franqueada estava falando assim, olha, aqui eu tenho um crescimento absurdo. Hoje praticamente 70% do meu público é masculino. Olha que interessante. Eu falei, 70%? Ela falou assim, e eu não sei nem te dizer o quanto o meu faturamento, né? Ela estava comentando sobre isso. Então, é um público para a gente olhar com bastante carinho, com bastante atenção, porque essa questão do autocuidado e do paciente que hoje está entendendo que você não vai ficar com o rosto, né, alterar, né? Acho que é o grande medo do homem, São né? os estigmas, né? Às vezes tem uma questão de preconceito, às vezes o homem, por ele não ter tanto conhecimento, a mulher é mais apegada a esse quesito da beleza. Então, acredito que é uma construção. A gente, aos poucos, vem realizando essa construção, rompendo algumas barreiras no público masculino. E esse mercado, esse percentual que a Van trouxe aqui, só tende a crescer, doutor. E eu gosto muito de deixar o rosto mais harmônico. Eu não gosto daquelas transformações que fazem, que colocam aquele mundo de preenchedor, que exagera, que fica aquelas maçãs do rosto muito grande, aquele queixo muito quadrado. Eu gosto mais de uma coisa mais harmônica. E isso tem muito a ver, doutor, só desculpa te interromper, Não, com claro. até o próprio portfólio, né? A gente olha hoje, a gente tem muitas marcas no mercado, mas uma característica muito forte da Allergan, a gente fala, é um mantra, né? Entregar a sua melhor versão. Então, ninguém quer parecer, né? Eu tenho 45 anos, eu quero fazer um procedimento com que eu pareça 40, não quero parecer com 20, né? Sim. Então, assim, a gente tem que... É isso que a gente acha que tem que levar muito para o nosso paciente, aquele paciente que ainda não tem toda a informação, que tem o receio. Fala, olha, eu vou te entregar a sua melhor versão, né? Você não vai se tornar uma outra pessoa, a gente não vai alterar, né, as características do seu rosto, mas tirar aquilo que está atrapalhando, né? Que tem tanto a ver, né? E hoje a gente sabe, quando a gente fala de tratamento estético, a gente fala de autoestima, a gente fala de segurança, né? Ninguém fica legal quando olha no espelho e tem alguma coisa ali que está incomodando mais, né? Exatamente. É um desafio e a gente gosta de desafio, doutor. O público masculino é algo que a gente vai buscar também. É isso aí. Ô, Carlos, sabe o que eu vejo assim muito nos dentistas? Assim, falta um pouco para o dentista, para ele fazer uma avaliação, de repente, de aplicar mais a harmonização. Como é a nossa caçula, o dentista ainda sente um pouco de receio em fazer uma avaliação boa ali. Como que a Allergan consegue ajudar esse dentista a ter mais segurança, a colocar ele, não, eu vou fazer uma avaliação boa, mesmo que ele não seja especialista em harmonização, ele sabe que tem uma ruguinha, que tem um preenchimento que pode... Como que a Allergan ajuda os dentistas a ter mais segurança na hora da avaliação? Através de treinamentos, doutor. A gente estabeleceu aqui ontem o calendário, a calendarização da Odonto Special para todo o ano de 2025 e a gente vai construir isso ao longo do tempo. Está no meu radar. Ao longo do tempo, a gente estimular essa anamnese nos pacientes e a visão da parte estética do corpo técnico da Odonto Special. Então, é uma construção, está no meu radar, evoluir isso com vocês. Eu sei que não é o ramo de vocês, não é a especialidade de vocês, mas está totalmente mapeado e a gente vai trabalhar isso para ensiná-los a analisar e a examinar esse paciente já quando ele entrar na clínica com uma visão estética. A visão odontológica, por ser a especialidade, é algo natural de vocês,
mas também na visão estética. O que você pode aplicar aproveitando o que esse paciente já vai fazer um orçamento completo desse paciente, enfim. Isso vai acontecer ao longo dos treinamentos. E como a gente conversou, já está tudo mapeado e tudo no radar. Porque, para mim, o custo mais caro dentro de uma clínica odontológica é o custo de aquisição do cliente. Para mim, é o mais caro. E o cliente já está ali na cadeira. Vocês já têm Ele já esse está cliente. o paciente já está sentado ali. Quando o paciente já fez, vamos dizer, ele fez um protocolo, fez alguns implantes, o dentista tem que olhar para o paciente e falar assim, nossa, você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo, você tem uma ruguinha aqui, você pode fazer um preenchimento. E se ele já está sentado na cadeira, é muito mais tranquilo para o dentista poder oferecer isso para o paciente do que trazer o paciente de fora só para harmonização. O paciente já está fazendo os tratamentos, já conhece a clínica, já sabe como que a clínica funciona, os profissionais que tem. E para mim é muito mais fácil o paciente estar ali sentado e a gente poder oferecer a harmonização para ele. É mais difícil, né? Você conseguir ter essa conquista do paciente já estar lá. Exatamente. Né? Então, até se eu puder contribuir, né? Eu falo, né, que às vezes a gente, quando começa a fazer alguma coisa nova, ou quando a gente está afim de fazer algo que é novo, às vezes a gente não sabe direito como começar. E a gente precisa começar. E como que a gente começa? Oferecendo. E oferecendo não é, olha, não é aquela coisa assim, aqui eu faço, você quer fazer uma toxina? É começar a ter uma conversa com o paciente, né? Então, eu fiz ali não quero falar nenhuma bobagem da parte odontológica, né? Que não é muito o meu domínio ali, mas não sei, uma faceta, faz um clareamento, não sei. Algo voltado, por exemplo, a uma parte estética. Quando o paciente olha no espelho, fala assim, olha que bacana que ficou esse resultado. E olha só, se a gente agora a gente começou de dentro para fora, que é o mais difícil, porque eu acho que eu falo não é qualquer pessoa que bota a mão na nossa boca, né? Sim. Você tem que ter um elo de confiança, né? Então, que tal agora a gente começar a tratar, né, de dentro para fora mesmo, né? Olha como vai ficar bacana se a gente, né? O que você acha de fazer, né, uma toxina? Começar a ter essa conversa e, às vezes, com o próprio paciente se olhando no espelho, porque ele mesmo não tem uma pessoa que se olha no espelho e acha que está tudo certo, né, gente? Então, assim, quem que é o paciente de estética? É todo mundo. É desde a paciente dos seus 20 anos que senta na sua cadeira até a pacientezinha, a idosinha de 80, 90 anos. Que esse público idoso, a gente tem visto também uma grande movimentação dentro das clínicas, né? E hoje, o profissional dentista, ele é um dos profissionais mais capacitados para fazer, devido a todo embasamento técnico, todo o conhecimento de anatomia que vocês têm. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? Eu falo para quem faz tudo que vocês fazem internamente dentro da boca, né? A cerejinha vai ser ali, você complementar e mostrar para esse paciente que mais uma vez, é o plano. É como a gente melhora essa aparência como um todo, né? Sim. E esse portfólio 360 da Allergan facilita muito a avaliação, doutor. Então, o paciente ele chega com uma queixa específica, o especialista ele pode ficar tranquilo, o injetor ele pode ficar tranquilo, que ele, em um produto do portfólio da Allergan, ele vai ter uma saída para aquele problema. Então, ele tem, foi o que a Vanessa falou, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem o paciente, ele tem todo o aparato da clínica para ele utilizar, ele tem a parceria da Allergan com todo o portfólio, e se ele tiver alguma insegurança naquele procedimento que ele precise realizar, ele tem a mim. Ele pode entrar em contato comigo, eu aciono a Vanessa, eu aciono os nossos especialistas, e a gente dá um treinamento para ele, para o que ele precisar, e ele sai com aquele paciente satisfeito, retornando daqui a um tempo. Ótimo. Ô, Vanessa, você falou, agora eu vou pegar um gancho aqui da sua fala, tá? Você falou dos pacientes mais idosos. Como é que é? A pele muda, a pele não muda, fica mais flácido, eu sei que perde colágeno. Qual o portfólio, assim, para um paciente que passou dos 60 anos, vamos dizer assim? Muda tudo, né, gente? Eu falo que depois dos 40 a vida já muda bem, já, sim, né? Então, sim. assim, né, a gente fala muito daquela questão do triângulo da beleza, né? Que é aquele triângulo invertido, né? Quando a gente pensa
isso é anatômico, né? Isso é conceitual. A gente quer uma base, né, invertida, né, com aliás, a base mais afinada com o ápice mais largo, né, do formato do rosto, né? Então, a gente sabe que vão havendo todas essas alterações estruturais que, a partir de 30 a 35 anos, a gente começa a ter a queda do tal do colágeno, né? Que é justamente essa proteína que funciona como uma sustentação ali para a nossa pele. Mas, além disso, a gente tem muitas outras alterações, né? A gente sabe que a nossa própria estrutura óssea, ela começa a sofrer reabsorções, né? Então, até então eu tenho ali um malar, né? Um zigomático que me sustenta, de repente eu começo a ter uma reabsorção, meu rosto começa a ceder, eu começo a perder esses coxinhos de gordura, né? E eles começam a mudar de lugar também, eles começam a descer, né? A própria falta do colágeno faz com que a gente fique com a pele menos densa, consequentemente ela fica mais fina e mais flácida. A gente tem frouxidão ligamentar, a gente tem a questão da própria musculatura, né? Estávamos falando de botox, né? Então, aquela ruga que até então era só dinâmica, ela começa a tender a ficar estática se a gente não começa a fazer uma modulação. Então, vocês imaginem, né? Isso só vai se agravando, né? Quanto mais, né? Uma paciente aí de 60 a mais, que ainda muitas vezes nem iniciou, né, nenhum tipo de tratamento, porque o certo mesmo, né, se a gente for pensar, né, às vezes as pessoas acham, botox eu só vou fazer depois que tiver tudo instalado, a minha ruga marcada, e na verdade não. O ideal é a gente começar a fazer uma prevenção disso, modular aquela musculatura para que, de fato, aquela ruga não se torne estática. Porque depois que ela ficou estática, gente, dependendo da profundidade, só o botox ele não vai resolver, né? E aí a gente entra nessa questão que o doutor perguntou das faixas etárias. Então, perceba que uma paciente, né, feminina ou masculino, que já está com 60 a mais, 50 a mais, ela já está com todas essas alterações ali bem, né, instaladas. E, claro, tem variações de etnias, né, de raça, enfim. Mas Sim. isso, já em geral, ele já está acontecendo. Então, a gente precisa, de fato, mais do que nunca, lançar a mão de um plano de tratamento, né? Porque se eu for fazer só um botox numa paciente de 60 a mais, eu não vou suprir aquela expectativa. Eu não vou. Por quê? E eu preciso explicar para a paciente, né? Porque eu falo, né, hoje a gente tem a mídia social que ela informa, mas ela desinforma também, né? Porque o paciente, ele olha aquilo e, às vezes, ele não tem todo o conhecimento para entender que aquilo não foi um tratamento específico, mas foi um conjunto de tratamentos que foram feitos ou foram tratamentos que já foram iniciados, né, quando a pessoa já era mais jovem, enfim. E a gente precisa levar esse conceitual para o paciente de que a gente precisa fazer combinação. A gente tem o preenchedor, né, a linha Juvederm, que vai atuar numa linha, né, de repor, né, um volume, uma perda. A gente vai ter o Botox, que vai fazer esse relaxamento da musculatura. E hoje a gente sabe que a gente pode fazer full face com Botox, né, tratar terço médio, terço inferior. A gente tem o bioestímulo de colágeno, que nós vamos ali estimular o nosso fibroblasto a produzir mais colágeno. Com isso, eu fico com a pele mais redensificada, mais firme. E a gente tem ali a melhora da camada mais externa, né? Que a gente fala muito de skin vive, né? Melhorando a qualidade da pele. Então, percebam que cada coisa no seu lugar, né? Uma coisa não anula a outra, né? E eu tô falando tudo isso, não é para quem, às vezes, ainda não faz, fala, meu Deus do céu, mas eu vou ter que começar falando tudo isso. Não, vamos começar do começo. Vamos começar falando de um Botox que talvez seja algo mais, né, que todo mundo já está mais familiarizado, né, e depois a gente vai avançando, né, aí a gente fala de estruturação, a gente fala de contorno, a gente fala de repor volume, de bioestímulo de colágeno, né, então eu acho que a gente ir faseando, né, isso, e o importante que eu gostaria aqui de deixar de mensagem é a gente começar, né, porque às vezes a gente começa a falar, nossa, mas é tudo isso, mas como que vai ser? Vamos começar, e aí a gente vai avançando conforme... Ganhando confiança. Ganhando né? confiança, porque não tem pressa, né? E a gente está aqui para apoiar, né, vocês aí em todos esses sentidos também. Eu comecei minha especialização em harmonização há mais de 10 anos.
Ainda tinha aquela briga que o dentista não podia fazer harmonização, e aí o dentista fazia, não podia, o CRO ficava em cima, aí o CREMESP também ficava em cima da gente, querendo proibir o dentista de fazer harmonização. A gente fazia ali, mas sempre com medo. E eu tinha uma paciente que falava que ela tinha 25 anos e já fazia Botox. Ela dizia que era o Botox preventivo. Há mais de 10 anos atrás, ela fala para mim, eu estou fazendo Botox preventivo, porque eu não quero ficar com marca na minha testa, eu quero minha testa sempre lisinha. Então, estava certo isso que ela falava há mais de 10 anos atrás. Exatamente. Eu já estava bem informada já, 10 anos atrás. Perfeito. E, Vanessa, Harmonicá, faz pouco tempo que ela está na linha da Allergan. Fala um pouco para mim sobre... Sim. Foi o último lançamento ou não? Teve lançamento depois? Agora a gente teve, né, foi um relançamento agora com o Skin Vive, mas assim, o Harmonicá, ele foi lançado em 2022 pela Allergan, né? Então é um produto que tem basicamente aí 2 anos, né, de mercado como um bioestimulador de colágeno, né? E é um produto que a gente, modéstia à parte, né, está sendo um produto que está voando mesmo. Por quê? Para quem já faz, talvez vá entender melhor que quando a gente fala de bioestímulo de colágeno, uma das grandes dores, né, para quem vai propor para o paciente é a ausência de um efeito imediato, né? Porque, de fato, o bioestímulo de colágeno, ele não é como um preenchedor que a gente repõe ali e na hora o paciente vê, ou uma toxina que ele já sabe, né? Um botox ele já sabe, daqui 15 dias, né? Daqui 2, 3 dias começa já a dar aquela, né? Aquela travada, e daqui 15 vai ter o pico de ação. Então, o bioestímulo de colágeno é algo que é um estímulo endógeno, né? Da nossa produção, para aumento de produção de colágeno. Então, é uma coisa que demora um pouquinho mais para o paciente visualmente começar a perceber. E com a formulação do Harmonicá, por ele ter uma hidroxiapatita de cálcio, que é o bioestimulador de colágeno, associado a um ácido hialurônico, que é um ativo que entrega um efeito imediato, ele supre essa dor. Então, o paciente ele já vê um efeito imediato, né, por causa do ácido hialurônico, e ele vai ainda ver uma melhora cada vez mais dessa qualidade da pele. Então, é um produto super legal, né, para a gente, às vezes, começar, né, coisa que a gente não via muito na prática clínica por causa dessa questão do paciente não ver um efeito imediato, e com o Harmonicá o paciente consegue começar a ficar animado, já ver um resultado imediato e ainda ver que isso ainda vai melhorar porque vai ter o bioestímulo de colágeno. O bioestímulo... E assim, existe algum tempo, assim, você aplica o bioestimulador de colágeno hoje e existe algum tempo, assim, para você reaplicar, para você fazer uma nova aplicação? É preconizado um ano, 2 anos? Um dos grandes diferenciais do Harmonicá é justamente isso. A gente propõe basicamente uma aplicação anual, né? Diferente até dos bioestímulos hoje do mercado, dos bioestimuladores que geralmente eles propõem de 2 a 3 sessões dentro do protocolo, ele consegue entregar um resultado aí de 12 a 18 meses, né? E é claro, né? Eu falo sempre que cabe sempre o olhar clínico, né? Lembrando que quando a gente fala de bioestímulo, a gente fala de tratamento de flacidez, né? Então, aquela paciente que vai melhorar a firmeza da pele, isso para qualquer faixa etária. E é claro, né? Às vezes o paciente tem uma queda, uma paciente 60 a mais, 70 a mais, que é uma queda importante. Mais uma vez, temos que ter a sinergia de tratamento. Mas a flacidez, né? Intermediária, de leve a moderada ali, o Harmonicá plenamente atende uma única sessão, né? A gente preconiza aí uma seringa por hemiface, sem precisar fazer reaplicações do produto durante o ano, né? Então, basicamente, uma aplicação anual. O paciente vem, faz, né? Não precisa massagear também, que é uma outra, né, dor aí do paciente, que às vezes tem que ir para casa, massageia. Então, também livra o paciente dessa responsabilidade. E, basicamente, essa durabilidade maior, né? Comparado aí aos outros. Não, bacana.
Eu gosto muito do bioestimulador. Eu acho assim que ele veio para completar, vamos dizer assim, toda a harmonização facial. Sim. Preenchedor. Vamos falar um pouco de preenchedor. Quantos ml você é preconizado por face? Muito? Se tem o homem é mais, é menos? Como que funciona isso? Você Doutor, tem alguma não, regra, assim, não que tem deve muita seguir? regra, não tem regra, porque assim, todas as nossas apresentações, elas vêm com 2 seringas de 1 ml, né? Dando aí toda a liberdade, né, para o injetor trabalhar com o produto, né? Claro que a nossa parte técnica, a gente vai ter ali os workshops, né? Aí vai ter vocês vão conseguir acompanhar, né, visualmente também ali os resultados, né, do produto, comportamento do produto, mas eu acho que depende, e o que é uma coisa que é muito legal da linha Juvederm, que eu acho que é interessante de falar nisso, que o doutor perguntou de quantidade, a gente tem produtos que são muito específicos para as regiões, então, exemplificar, a gente tem, por exemplo, o Volux, que foi um produto desenvolvido para terço inferior, que é uma região que a gente deseja ter um contorno, ter uma projeção. Então, ele é um produto, né? Eu ouço isso muito na prática. Nossa, eu usava produto X para terço inferior, agora, usando o Volux, eu tenho que até, né, observar que antes eu usava 2, 3 ml, agora com 1 ml eu entrego um ótimo resultado. O que eu quero dizer é assim, né? É muito importante a gente conhecer a performance do produto. E se você tem um produto que é específico para aquela região, provavelmente você vai ter uma melhor performance, uma melhor entrega e não vai precisar usar tanto produto. Né? Então, acho que às vezes perguntam para a gente, por que tanto produto, né? Por que um portfólio tão grande? Mas não é isso, a questão é produto ideal, né? Quando a gente pensa numa região de olheira, é uma região muito diferente do nosso terço inferior, a gente quer resultados muito diferentes. Imagine se a gente tiver o mesmo produto para essas 2 áreas. Uma vai ficar boa, outra não vai, né? Provavelmente. Então, assim, por isso que é legal a gente conhecer o produto que a gente está usando, se ele é ideal para aquela região, porque isso, a grande ideia, né, da empresa quando faz isso é justamente evitar essa coisa do over, né? De ficar usando muitos mls, mas sim você entregar o melhor resultado com aquela apresentação. Só complementando, doutor Avan, trouxe a questão do terço inferior com o Volux e trouxe também a questão da olheira. Queria trazer a questão labial, principalmente para o paciente odontológico. Às vezes o paciente ele tem uma queixa labial ou tem uma ausência ali de volume de lábio e a gente tem o Ultra e o Ultra Plus principalmente, além do Volbella, que eles podem usar o que a Van trouxe, aí cada produto com a sua característica, um para realçar, o outro para definir, dependendo da necessidade do paciente. Então, seguindo o raciocínio da Van, cada produto para a sua aplicação, cada produto para a sua necessidade. Então, tem um produto ali para vocês só para lábio? Temos. Na verdade, se você for olhar para todo o portfólio, a gente tem praticamente 4 produtos para lábio. Né? Por Nossa, quê? 4? Isso não é para confundir vocês, é para atender a necessidade do cliente, né? Aquele cliente que às vezes nunca fez um lábio e quer ver como é que é, então a gente tem ali mais um contorno, uma coisa mais levinha, onde a gente tem tanto o Volbella, que pode atender. Na verdade, a gente tem hoje 2 linhas, tá? É só para vocês entenderem que a do Ultra e do Ultra Plus é uma linha... foi a primeira linha, a linha Hyalacross, e a gente teve um aprimoramento dessa linha, que é a linha Vycross, onde a gente tem o Volbella e o Vollift. Estou falando de lábio, né? Como nós estamos falando disso. E nada mais assim, os 4 são produtos excelentes e totalmente recomendados e super utilizados. É ter a experiência e ver aquilo que faz sentido para vocês. Então, assim, o Ultra da Hyalacross e o Volbella da linha Vycross, eles são mais suaves. Então, eles são produtos, às vezes, para aquele paciente começar, né, a fazer ali um preenchimento, ver como é que é. Já o Vollift da linha Vycross, ele, de fato, repõe um volume. Ah, eu quero repor o volume perdido. Eu tenho o Vollift. E tem, né? Nós sabemos aquelas pacientes que gostam de uma boca mais projetada, né? Ela quer um volume extra. Às vezes ela já tem aquele volume, mas ela gosta. E tá tudo bem, gente. Dá pra gente fazer uma projeção, mas de uma forma bonita, né? Uma das grandes características da linha é ter uma integração tecidual muito boa.
Então, ele integra muito rápido, então ele não fica aquela boca... pedir até licença aqui, né, para vocês, aquela boca de salsicha, né? Que é aquela boca que a paciente fica até com a boca dura, ele não consegue, né, falar direito. Então, às vezes, a gente confunde um pouco as coisas no sentido, mas bocão é feio porque fica travado. Depende do produto que a gente usar, depende da quantidade que a gente usar. Então, o importante, eu acho, é a gente atender a necessidade do nosso cliente, né? Do nosso paciente. Se ele deseja uma boca mais projetada, a gente tem o Ultra Plus, né? Então, ele consegue projetar um pouco mais o lábio, né? E assim, não se preocupem com isso, que a gente também, nos nossos treinamentos, a gente vai trazendo isso para vocês, né? O que é mais coringa, de repente, vocês terem para começar. E conforme forem começando, vocês vão tendo as preferências, né? Tem alguns que preferem mais Ultra Plus, outros falam, vou lift. Eu tenho interesse, doutor, de, através do canal de comunicação de vocês, disponibilizar alguns materiais que a gente tem, diferenciando cada um dos produtos, para ficar fácil a identificação do especialista e do injetor. Então, eles tendo alguma dúvida ou analisando algum paciente no dia a dia, eles podem acessar esse material e aí eles tiram as dúvidas deles e depois me procuram, havendo algum interesse, enfim. Não, vamos sim. Tem gente que gosta de um bocão, né? Aquele bocão grande para fora, assim. E tem gente que é uma coisa mais delicada. Exato. Na minha época tinha o tal do Miami Lips. Existe ainda? Faz isso ou não? Nossa, doutor. Você lembra disso? Miami Lips? Punha um fiozinho no meio aqui, assim, um fio dental no meio e separava e fazia o lábio dos dois lados, assim. É uma técnica. Uma técnica. Olha só, essa eu não conhecia. Só para fazer a divisão, doutor. Só fazer a divisão. Olha Só fazer. Você põe o preenchedor ali, ele ficava... Tipo, um pouquinho de cada... Um pouquinho de cada lado. Há mais de 10 anos atrás, falava que era Miami Lips. Olha só. Que legal. Não conhecia, não. E outra coisa que a gente sofria, assim, que eu tinha Isso. Vou falar para mim que eu saí do assistencial bem mais de 10 anos. Eu fiz a especialização e já saí, já fui para o mundo corporativo. Na época, a gente tinha muito receio de rinoplastia. E aí, o que você fala para mim hoje em dia? É off-label. Exatamente. É off. Então, dentro do nosso portfólio, a gente não tem nenhum produto que a gente indique para a área do nariz, né? Então, ainda continua continua. É uma área, teoricamente, né, de mais risco, né, mais avançado. E a gente, como empresa, a gente tem que sempre nivelar. A gente não pode nivelar por cima, a gente nivela por baixo, né? No sentido de... Né, todos os profissionais têm que estar muito bem preparados e capacitados para isso. Então, dentro das nossas indicações, a gente não tem não indica produto. nada. Então, não. ainda continua com esse risco. Eu vejo muita... Eu costumo ter uma frase que o meu professor dizia lá atrás. A ignorância é a mãe da coragem. Exatamente. Eu concordo com a sua frase. Então, quanto menos o profissional sabe ali dos riscos, mais ele se arrisca em fazer alguns procedimentos que ainda... Sim. A gente tem indicação da fossa canina, né? Que a gente tem, né, o volume que pode ser feito, mas nariz mesmo... ainda continua. Ainda continua. E a odontologia começa a expandir, né? Esses dias atrás eu vi um pessoal fazendo orelha de abano na internet. O céu é o limite. Exatamente, exatamente. Na minha época era a gente tinha muito receio em mexer em muita coisa. Hoje em dia os profissionais estão acelerando para cima de tudo. Eu acho que é aquela linha tênue, né? De você... que o medo não te trave, mas que você trabalhe dentro de uma margem de segurança para você saber o que você está fazendo, né? E estudar, né? Estudar. E mais uma vez eu reforço isso. Eu acho que, né, eu sou profissional da saúde, mas eu sou farmacêutica, mas eu vejo de fato que o dentista, ele é um profissional muito preparado, né? Por esse conhecimento todo, porque para mim, a ROF, a base é a anatomia. Né? Esse conhecimento profundo de anatomia que vocês têm já é mais que meio caminho andado, com toda essa segurança. E aí vocês têm um insumo principal também, que é o paciente. Que já está lá na cadeira já. A gente estuda, a gente tem muita aula de anatomia
na faculdade. Sim. E o rosto ali, às vezes, E facial, né? É. Então, que é o mais importante, né? É. Bom, gente, mas está muito gostoso o nosso papo aqui. Se a gente pudesse aqui, a gente ficava a manhã inteira aqui. Mas o nosso diretor já está ali, já tá puxando a nossa orelha. Eu gostaria muito de agradecer a Vanessa, que está aqui, ao Carlos. Vanessa, fala para mim as suas considerações finais. O que você acha da harmonização? Qual o futuro da harmonização, vamos dizer assim? Gente, o futuro... Só vou dar um dado para vocês que o nosso gerente de marketing falou para a gente. Em 2023 foram feitos 1 milhão de procedimentos não cirúrgicos. E ele tem um dado de oportunidades de 23 milhões de pessoas que têm interesse. Sabe aquela coisa assim, eu consideraria fazer no futuro, ainda não comecei, mas quero fazer. Eu falo assim, o céu é o limite, né? Porque, e é no bom sentido, né? De assim, a ROF, gente, ela é para todo mundo, né? Trazendo todos esses conceitos que nós conversamos, né? De entregar sua melhor versão, tratamento com naturalidade, né? De fato, a gente realmente melhorar aquilo que está incomodando no paciente e não transformá-lo em uma outra pessoa. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é comecem, não tenham medo de começar, né? Tenham uma conversa tranquila com o paciente, né? Para começar a identificar e trazer essas soluções para o paciente, né? E eu tenho certeza que aí a gente é um passo a passo, né? A gente vai avançando e contem com a gente para o que vocês precisarem de suporte técnico, de dúvida de produto. Eu me coloco aqui super à disposição. Carlos, fala um pouco agora do futuro. Ela falou um pouco do futuro técnico, do futuro do mercado da harmonização. Doutor, eu acho que tanto a harmonização, tanto não só o futuro, como o passado e o presente é a Allergan. É a Allergan, o passado pelo pioneirismo do Botox, o presente pela parceria que a gente tem com vocês, estabelecida já, a parceria está na mesa, está à disposição dos franqueados. E o futuro, basta eles quererem, basta eles aproveitarem as oportunidades, basta eles aproveitarem o que eles têm à disposição deles. Eu queria aproveitar para vender meu peixe também, deixar o meu contato à disposição através do doutor. Sim. Então, os franqueados podem entrar em contato com o doutor se quiserem saber mais da nossa parceria, e o doutor direciona os contatos a mim. E eu fico à disposição, tanto por telefone, como por WhatsApp, e-mail, enfim. Se precisarem que eu vá presencialmente, eu estou à disposição também, contem comigo. E é isso, contem com a gente. Maravilha, mais uma vez, obrigado, Vanessa, doutor, obrigado, Carlos. Doutor. E você que é dentista, você que é o franqueado nosso, que não faz harmonização, pensa nisso. É um ticket médio bom, um tempo de cadeira razoável, que não é muito alto o tempo de cadeira. É a estética, é o futuro. Eu costumo dizer que quem faz harmonização está nadando no Oceano Azul. Então, pessoal da Odonto Special, vamos dar mais atenção à harmonização. E eu fico por aqui. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos.